Fala para mim como que eu posso identificar você na matéria e o seu nome e sobrenome. Meu nome é William Baradel, é, eu sou engenheiro projetista da DAC Engenharia. Tá? É da empresa que foi contratada para fazer o projeto, isso? Isso, para fazer o projeto. Certo. A empresa se fala como está escrito mesmo, né? Isso, DAC DAC Engenharia. Fala Uhum. DAC Engenharia, tá? Tá. E a empresa é da onde? É de Itajubá. Certo. Aí, William, vou fazer o seguinte, já vou colocar para gravar aqui. Aí eu Uhum, vou falar bom dia para você, porque eu vou veicular amanhã de manhã. Aí eu vou pedir para você certo. contar um pouquinho sobre o projeto, né? O que prevê esse projeto aqui que vai revolucionar essa questão do trânsito aqui em Pouso Alegre. Uhum, Pode ser? perfeito. Então Pode tá ser sim. joia. Então vamos lá. Eu vou conversar agora com o William a respeito da construção dos viadutos e também da ponte, que promete trazer melhorias aí para o tráfego em Pouso Alegre. William, bom dia. Conta pra gente o que está previsto aí nesse projeto que foi apresentado nesta semana. Bom dia. É, Inicialmente, acredito que em 2022, foi proposto pela Prefeitura de Pouso Alegre que nós, da DAC, começássemos a fazer estudos, né, de mobilidade para solucionar o problema da rotatória de São Geraldo, porque sempre teve muito problema, muitos relatos de acidente e sempre foi um transtorno para o município. Então a gente teve a proposta de fazer projetos no viaduto ali. Apresentamos para a prefeitura, depois de muitas discussões e estudos de mobilidade, houve a necessidade também de informar a eles que se a gente fizesse somente um projeto de viaduto ali, ia acabar jogando todo o trânsito para uma outra situação no município, que seria a rotatória da rodoviária, que é um lugar que também fica muito congestionado. Então propusemos, mostramos com estudos de mobilidade, que se for implantado dois viadutos, né, um viaduto na rotatória São Geraldo e um outro viaduto na rotatória da rodoviária, todo o trânsito, né, que é direcionado para a MG 290 que vai para o Urufino, ele vai ter um caminho único. Então você consegue direcioná-lo. Você acaba tirando esse trânsito de veículos, tanto da rotatória São Geraldo quanto da rotatória da rodoviária. Então isso vai melhorar muito a segurança dos pedestres e também a segurança dos veículos e facilitar a entrada de veículos tanto para o centro, tanto para o bairro São Geraldo, tanto para o centro pela rodoviária, ou então acesso para a DIC 2. A gente manteria uma rotatória embaixo da rodoviária da maneira que está agora e faria uma melhoria embaixo do São Geraldo aqui, ali naqueles acessos, tá? Então essa foi a concepção inicial do nosso projeto. A partir desse momento foram feitas várias propostas de viaduto e chegamos às conclusões de que para o São Geraldo a gente precisaria, além de fazer só um viaduto, também promover uma barreira acústica, né? Seria uma melhoria ali, porque quando você faz um viaduto num lugar que já é muito urbanizado, ele acaba soando muito, ele acaba gerando muito ruído. Então a gente também elaborou esse estudo e propôs essa alternativa. E também no viaduto do São Geraldo, na parte inferior dele, a gente vai propor ainda alguns modelos arquitetônicos, né, para vitalizar aquela área embaixo, né, transformar ela num lugar útil, tanto na parte cultural, às vezes propondo instalar alguma coisa pública, né, para popularizar, né, para deixar aquela área habitável, né, para a população desenvolver alguma atividade ali, não se tornar um lugar perdido, né, embaixo daquele viaduto. E já a proposta do viaduto da rodoviária, por ser um lugar mais amplo, com uma área verde maior ali, também não é uma área tão edificada, a gente propôs a questão arquitetônica, né, a questão também da estrutura de ser um viaduto estaiado. É uma obra de arte especial já muito imponente, né, no sentido de turismo, de porte de um município grande, né, que o município está em crescimento. Então já tem uma estética muito relevante em relação ao viaduto convencional e acaba, e, e acaba também que promove algumas vantagens, né, que seria o vão maior entre os apoios. Por exemplo, o viaduto do São Geraldo ele vai ter 200 metros de comprimento aproximadamente, com vãos de 30 em 30 metros, porque ali a gente precisa, né, utilizar esse espaço, posicionar pilares, e já no da rotatória da rodoviária, os dois vãos do viaduto eles vão ser de 100 metros cada um, aproximadamente. Então a gente não vai ter que interferir na rotatória
não precisará também ter grande mobilização de concreto moldado no local, né? Vamos dizer assim, a obra será praticamente moldada a partir de um pórtico central e depois com elementos pré-moldados você finaliza a questão da obra, tá? Então, explicando assim o que gerou esse estudo foram essas premissas. Então, esse seria o projeto em si, tá? Tá. William, então, são 2 viadutos, né? Um na região ali Isso, próximo ao São Geraldo, um próximo à rodoviária e esse com a ponte e estaiada, né? isso. Para quem não São sabe o 2 que é uma viadutos. ponte estaiada, explica pra gente o que que é. Olha, uma ponte estaiada, né, ou um viaduto estaiado, né, a única diferença seria que o viaduto, ele já numa zona urbana, ele não passa sobre rio. Essa é a única diferença. Mas qual que é a ideia da ponte estaiada? Ela possui um pórtico central muito elevado, né? Por exemplo, de Pouso Alegre ele vai possuir cerca de 63 metros de altura. E a partir desse pórtico central você tem estais. O que seriam estais? Seria um cabo de aço, com uma resistência muito grande, que sustentaria um tabuleiro muito extenso. Então, por exemplo, na de Pouso Alegre, o tabuleiro vai ter, para cada lado, né, do centro, ele vai ter aproximadamente 100 metros, de 80 a 100 metros. E depois, no final do tabuleiro, que seriam os acessos do viaduto, você tem uma pequena contenção, né, para fazer os seus encontros ali com as vias existentes. Então, ele é formado por um pórtico central, os estais, que são os cabos de aço, o tabuleiro, que é uma estrutura de concreto protendido, e também os encontros. Então, isso é um viaduto estaiado, tá? Uhum. Quando essa notícia veio à tona, principalmente os ouvintes aqui da rádio, Uhum, pensaram justamente em uma obra de muito longo prazo, uma coisa muito para se acontecer no uhum. futuro. Qual é a previsão, mais ou menos, da população já começar a visualizar, né, essas obras, ver a realidade mesmo? Sim, certo. A questão de cronograma de obra, tanto quanto o ajuste não, né, quanto a planilha orçamentária, a questão da empresa que vai vencer a licitação, tudo isso foi pensado na concepção do projeto, tá? Porque realmente é uma obra que ela não demanda, ela demanda um certo período de tempo para ser totalmente concluída e interferir menos no trânsito que já existe na cidade, no município. Então, por exemplo, a proposta é que seja realizada em até 3 anos, certo? Isso é o cronograma de obra, porém, em nenhum momento parar totalmente o trânsito, tá? Isso é uma questão que a gente até ouviu bastante da população falando, inclusive nas reuniões que a gente fazia com a prefeitura, eles levantavam isso para a gente. Seria possível fazer uma metodologia de execução que não interferisse tanto no trânsito. Então, mesmo que seja um tempo de 3 anos de obra, de 2 a 3 anos ali, né, que eu acredito que até dê para fazer um pouco antes dos 3 anos, o tipo de estrutura, nos dois casos, dos dois viadutos, eles não têm uma interferência tão grande em relação às faixas de tráfego existentes. Então, qual que é a ideia? Quando estiver fazendo uma etapa de obra, às vezes fechar uma via, mas você já tem a outra ali do lado disponível. Então, sempre fazer com a Secretaria de Trânsito esses pequenos ajustes, né, de mobilidade, para não deixar em nenhum momento o trânsito impedido. Só realmente se for necessário alguma coisa específica, tá? Então, não seria um transtorno esse tempo de obra. Certo. William, no projeto que vocês fizeram, tem como prever a questão de investimentos, de valores? Você diz a planilha orçamentária elaborada? Isso, A questão do orçamento, né, que foi levantado e apresentado. exatamente. Aham. O valor total para a implementação dos dois viadutos ficou estimado, né, orçado em 120 milhões de reais. Tá? E agora o próximo passo, esse valor também vai ser questão de negociado, questão da licitação, né, com as empresas que vão, Isso, né? é um valor, né, que a Mas esse é prefeitura um vai valor disponibilizar. estimado, né? Isso, a prefeitura disponibiliza esse valor para entrar no processo de licitação. Aí a empresa, né, que vai concorrer, no caso, ela promove um desconto, né, vamos dizer assim. Uhum. Aí entra a empresa mais qualificada e é que aplica o maior desconto. Certo. A população está bastante curiosa, viu? Está bastante na expectativa muito grande. Para quem Uhum. quiser ter uma ideia de tudo isso, porque falando no rádio, às vezes a gente não tem muito uma ideia do que é, né? E, Para quem quiser conhecer, ver um pouco desse projeto, como é que faz, William? então,
nós fizemos um tour virtual, vamos dizer assim, e uma maquete eletrônica. A prefeitura disponibilizou nas redes sociais um link onde você consegue acessar diretamente essa maquete eletrônica e você consegue fazer uma interação. Então você consegue caminhar, você consegue ter uma visão 360 de realmente como que ficaria, né, as pontes, né, os viadutos já finalizados ali no município. Aí dá para ter uma boa noção de como vai se orientar o trânsito a partir disso, né, todas as melhorias ali. Então, Tá? para quem quiser ver, é só acessar o site da prefeitura. Isso, e também tem os vídeos, né, tem um vídeo que também foi publicado, eu acredito que nas redes sociais, no site da prefeitura também vai ter o link, provavelmente. Então você vai ter acesso tanto ao vídeo quanto esse link para você conseguir fazer essa imersão dentro do projeto, tá? Legal. William, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Eu agradeço bastante em nome de todos os ouvintes. Desejo aí bom trabalho aí para você. Muito obrigado. Para vocês também.